Descubra a incrível revelação. O empregado recebeu a vacina oculta e transformadora do curral. O sol raiava forte sobre a fazenda de Joaquim, enquanto ele, com as mãos calejadas, puxava a enxada. O suor escorria pela sua testa, lembrando-o a cada gota do peso que carregava. Ser apenas mais um trabalhador rural em Goiás, filho de um pai que um dia sonhou em ser alguém. Ele se sentia preso, como se a terra que tanto amava o mantivesse cativo em uma rotina exaustiva e dolorosa, dia após dia, mês após mês. As palavras cruéis de seu patrão ecoavam em sua mente, um lembrete constante de que ele não era mais do que um roçado em sua vida. Mas Joaquim tinha um sonho, e este sonho pulsava forte no seu coração. Naquela tarde, em um evento local, rodeado por vizinhos e amigos que compartilhavam as mesmas lutas, ele ouviu sussurros sobre uma vacina oculta. A promessa de uma transformação incrível fez seu coração disparar. E se for verdade, pensou Joaquim, permitindo-se sonhar com a possibilidade de escapar da vida que o aprisionava. Aquela vacina poderia ser a solução para todos os seus problemas. No entanto, em casa, a situação estava cada vez mais difícil. Ele olhou para Maria e Ana, sua filha pequena, e sentiu um aperto no peito. O medo de perder tudo o que construiu o assombrava. Decidido a mudar sua sorte, Joaquim iniciou a busca pela vacina, mesmo sabendo que as histórias podiam ser apenas lendas. Ao voltar para casa, a cena que encontrou o deixou em uma batalha interna. Ana estava rindo, brindando a vida com seu sorriso inocente. Ele deveria ser um pai forte, mas a indignação e a impotência o consumiam. Como posso dar a ela uma vida melhor? Se perguntava. A ideia de arriscar-se em busca de algo incerto e potencialmente perigoso pesava em sua consciência, mas a necessidade de cuidar da família o impulsionava adiante. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. As conversas em casa se tornaram pesadas e angustiantes. Maria, percebendo o turbilhão em Joaquim, o encorajou, mas também expressou seu temor sobre a busca desenfreada. Naquela disputa interna, ele, aos poucos, começou a compreender que a cura não estava apenas naquela vacina mítica. Ali mesmo, dentro de seus peitos, existia uma coragem latente, uma chama prestes a se acender. Ele ainda precisava confrontar seu patrão, que o menosprezava todos os dias. A luta era maior do que apenas uma transformação externa. Era uma batalha por sua própria identidade. Naquela noite, Joaquim se viu diante de um dilema. Ele sentia que deveria se levantar e reivindicar seu lugar no mundo. No clímax de sua decisão, a tensão tomou conta do ar e o fez crer que a verdadeira vacina que ele buscava sempre esteve dentro dele. O que fará Joaquim? A busca pela vacina ou a coragem de encarar seus medos e reivindicar seu valor? A resposta pairava no ar, enquanto todos aguardavam a sua escolha, ansiosos e esperançosos para que ele finalmente encontrasse seu caminho. A luz da manhã entrou pela janela, banhando o quarto em um dourado suave. Joaquim acordou com o coração acelerado, ainda atormentado pela dúvida da noite anterior. Ele se levantou, não apenas da cama, mas de um estado de apatia que o seguia há anos. A determinação brotava em seu peito como um botão prestes a florescer, mas a incerteza o envolvia como uma sombra persistente. Enquanto se vestia, cada peça de roupa pesava como uma armadura. Ele sabia que o dia prometia ser difícil. Olhou pela janela e viu a terra batida da fazenda.
o símbolo da sua vida labutante, e sentiu uma mistura de amor e repulsa. Hoje pode ser o dia, pensou, o dia em que eu dirijo minha própria história. Decidido, foi até a cozinha onde Maria preparava o café. O aroma forte invadia o ar e, por um breve momento, trouxe conforto. Maria, começou Joaquim com a voz embargada, hoje eu vou enfrentar o patrão. O olhar dela imediatamente se tornou de preocupação. Você tem certeza? O que você vai dizer? Eu preciso me impor. Não posso mais ser tratado como um pedaço de terra. A intensidade na sua voz fez Maria hesitar, mas ela sabia que aquela chama dentro de Joaquim não era algo que ela poderia apagar. Após o café, quando a coragem finalmente decidiu dar os primeiros passos, Joaquim seguiu em direção ao curral. As vacas mugiam, a rotina dos animais trazendo uma estranha normalidade em meio ao seu turbilhão interno. Seu coração batia forte, como se quisesse escapar de seu peito. Quando chegou ao escritório de seu patrão, um homem arrogante e de olhar frio, a tensão se intensificou. Joaquim respirou fundo e se aproximou da mesa que parecia um altar de poder. Senhor Carlos, precisamos conversar. A sua voz soou mais firme do que ele se sentia. Carlos levantou os olhos, surpreso. O que você quer agora, Joaquim? Está atrasado com o trabalho. Sem se deixar abalar, Joaquim respondeu. Eu quero ser tratado com respeito. Chega de me menosprezar. Eu sou mais do que um trabalhador qualquer. Tenho valor. A sala ficou em silêncio. O patrão, inicialmente espantado, tratou de investir com desdém. Se você quer respeito, mostre que merece. Você acha que isso se consegue reclamando? Joaquim sentiu a raiva crescer. Os olhos ardiam, mas também havia uma centelha de esperança. Vou sim mostrar que posso muito mais. Posso fazer a diferença. Carlos soltou uma risada sarcástica. Então prove. Você tem uma semana para mudar sua situação. E enquanto isso, Joaquim sentiu uma mistura de medo e adrenalina. Ele não sabia o que poderia fazer, mas naquele momento estava decidido a lutar por seus sonhos, não apenas pela vacina oculta, mas pela sua própria autonomia. Ao sair do escritório, uma sensação de liberdade o envolveu. Ele ainda não tinha certeza de como enfrentaria essa nova batalha, mas algo dentro dele estava mudando. Naquela noite, ao olhar para Ana adormecida, ele sentiu um novo propósito. Mas, com a esperança renovada, surgiam outras perguntas. Será que conseguiria enfrentar seu patrão e as dificuldades que viriam? Ou a pressão seria grande demais? E assim, enquanto a lua brilhava no céu, Joaquim fechou os olhos e começou a sonhar. Sonhar com a liberdade que a vacina tão misteriosamente prometia. O que ele não sabia era que as respostas poderiam vir de um lugar inesperado. Na manhã seguinte, trouxe uma leve brisa que sussurrava esperança. Joaquim, agora mais determinado do que nunca, acordou logo ao amanhecer, seu coração pulsando com uma energia renovada. Ele sabia que a semana seria desafiadora, mas havia algo dentro dele que parecia vibrar, como se um novo capítulo estivesse prestes a se abrir. Após um café rápido, ele decidiu que não poderia ficar apenas planejando. Precisava agir. Ao andar pela fazenda, observou os campos, os animais, cada pequeno detalhe que sempre havia dado por garantido. O sol brilhava intensamente, iluminando as partes menos visíveis da sua rotina, e algo em seu interior começou a se transformar. Ele não era somente um trabalhador. Era alguém que tinha sonhos, esperanças e, acima de tudo, um valor inestimável. Enquanto caminhava em direção ao curral, uma ideia surgiu em sua mente. O que se passava com a vacina que o patrão tinha mencionado? O que tornava aquilo tão misterioso? Ele podia sentir que havia conhecimento e poder escondidos por trás daquela vacina, algo que poderia mudar não apenas sua vida, mas de todos que trabalhavam sob as ordens de Carlos.
Era hora de investigar. Com o coração batendo forte, Joaquim buscou por informações. O curral estava mais movimentado que o habitual. Ao entrar, viu outros trabalhadores comentando em sussurros sobre mudanças na fazenda e sobre a prometida vacina que poderia proporcionar um novo futuro. Um dos homens, Antônio, amigo de longa data e também um trabalhador da propriedade, notou o semblante curioso de Joaquim e se aproximou. Oi, Joaquim, você também ouviu sobre essa vacina? O Carlos anda falando em grandes transformações aqui. A voz de Antônio era baixa, carregada de uma mistura de esperança e medo. Sim, estou pensando no que isso pode significar. O que você sabe, Antônio? José inclinou-se mais perto, como se o mundo ao seu redor não existisse naquele momento. Antônio deu uma olhada em volta, raspando a terra com o pé, e começou a contar. Uns dizem que a vacina pode aumentar nossa resistência, nos dar mais força para trabalhar. Outros falam que é uma forma de controle, mas se for verdade, Joaquim, isso poderia mudar tudo. Uma onda de emoção passou pelo corpo de Joaquim. Ao mesmo tempo em que suas esperanças se acendiam, suas dúvidas se intensificavam. E se a vacina realmente estivesse ligada a algo mais sombrio? Contudo, não havia como negar a possibilidade de escolher um futuro melhor. Precisamos nos unir, Antônio. Não posso ficar de braços cruzados enquanto outros decidem por nós. A determinação em sua voz fez com que Antônio o olhasse com um brilho de admiração. Se essa vacina é nossa chance, devemos lutar para que todos a recebam com dignidade. Os dois homens decidiram que a primeira coisa a fazer era conversar com os outros colegas de trabalho. Joaquim sentia que não poderia agir sozinho. A força estava na união. A cada passo que davam, a tensão nos músculos de Joaquim se misturava à excitação. Ele estava pronto para o desafio. Quando se reuniram com os outros trabalhadores, uma nuvem de incerteza pairava no ar. Joaquim olhou em volta, vendo rostos cansados, mas também corações cheios de esperança. Nós somos mais que simples empregados. Temos que lutar por nossos direitos e pela vacina de forma que possamos ser livres e respeitados. Sua voz ecoou no ar, e muitas cabeças começaram a acenar em concordância. Porém, ao mesmo tempo que a autoconfiança surgia, uma voz alertava dentro dele. E se tudo o que ele tinha planejado não funcionasse? E se o patrão não permitisse aquela mudança? Joaquim sabia que não podia recuar. Ele encararia o patrão novamente mais cedo ou mais tarde, e não era só por ele, mas por todos os que estavam com ele. A imunidade à opressão que antes era invisível, agora parecia pulsar em seu coração. E assim, com uma respiração profunda, Joaquim tomou a primeira atitude concreta para mudar seu destino. Mas quando se dirigiu de volta para o escritório de Carlos, não fazia ideia de que uma nova revelação mudaria tudo ao seu redor. O que ele descobriu assim que entrou na sala mudaria não apenas sua vida, mas a de todos na fazenda. Quando Joaquim entrou na sala de Carlos, o ambiente era sufocante. O escritório, com suas paredes rústicas e o cheiro de madeira envelhecida, parecia um campo de batalha, e a tensão no ar era palpável. Carlos, com a aparência imponente e a postura autoritária, observava de maneira inquisitiva. Seus olhos pareciam avaliar cada movimento de Joaquim, como se estivesse preparado para qualquer gesto subversivo. Entre, Joaquim. Ouvi comentários sobre você querendo saber mais sobre a vacina. A voz de Carlos era controlada, mas havia um fio de ameaçador em cada sílaba. Joaquim endireitou os ombros, a determinação pulsando em suas veias. Sim, senhor. Eu gostaria de entender melhor o que realmente significa essa vacina para nós. Carlos sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, e se recostou na cadeira. Você sabe que precisamos de trabalhadores fortes e produtivos. A vacina vai garantir isso. Ele fez uma pausa, como se estivesse ponderando suas palavras, antes de continuar. Mas também temos que ser cautelosos.
Vocês precisam entender que há pessoas que não querem essa mudança. Joaquim franziu a testa, a desconfiança crescendo. Então é verdade. A vacina pode ser uma forma de controle? Carlos inclinou a cabeça, observando Joaquim com um interesse maligno. Não se trata apenas disso. É uma questão de sobrevivência. Se não mudarmos, estaremos fadados à ruína. Mas você deve entender que nem todos estão prontos para isso. As palavras de Carlos ressoavam como um eco de inseguranças. Joaquim sentiu seu estômago revirar. Ele sabia que as mudanças podiam trazer resultados positivos, mas e se a intenção por trás daquela vacina fosse mais sombria do que Carlos estava disposto a admitir? A ideia de controle o incomodava. E o que acontece com aqueles que não quiserem receber a vacina? Joaquim questionou, sua voz firme. Carlos apenas sorriu. Isso é um detalhe que devemos discutir em outros momentos. Por enquanto, vamos focar no que pode ser feito para que a fazenda prospere. Agora Joaquim estava mais determinado do que nunca. Precisava de respostas e tinha a sensação de que a verdade estava mais próxima do que ele imaginava. Saindo da sala, sua mente fervilhava com perguntas. E se aquela vacina fosse a oportunidade que eles tanto esperavam? Mas e se o controle se tornasse uma forma de opressão? Era uma linha fina entre esperança e medo, e Joaquim se viu em uma encruzilhada. Ele precisava entrar em contato com Antônio e os outros trabalhadores, mas agora com uma urgência ainda maior. Eles precisavam discutir não apenas a vacina, mas também as reais intenções de Carlos. À medida que se dirigia para o curral, um peso no peito aumentava. O que era para ser um sinal de esperança, agora se tornava um labirinto de incertezas. Assim que chegou ao ponto de encontro, viu os rostos familiares, alguns com sorrisos, outros cheios de preocupação. Pessoal, precisamos conversar, Joaquim disse a voz firme, mas com um toque de nervosismo. Todos se voltaram para ele, prontos para ouvir. O que eu descobri é mais complicado do que imaginávamos. Mas antes que Joaquim pudesse continuar, uma figura conhecida surgiu à distância. Ele era Carlos, e seus olhos pareciam mais penetrantes que antes. Havia algo em sua atitude que transmitia inquietação. E Joaquim percebeu que algo importante estava prestes a acontecer. O que Carlos queria agora? O que ele faria com a determinação crescente de Joaquim e dos outros? A tensão no ar era eletrizante. Aquele momento poderia ser decisivo, e Joaquim sentia que a verdade estava prestes a ser revelada. As nuvens carregadas pareciam acompanhar Joaquim enquanto Carlos se aproximava, seus passos firmes ecoando na terreira. O coração de Joaquim acelerou, cada batida carregando a pressão da dúvida. O que Carlos estava armando? Acho que todos vocês têm algo a dizer, Carlos começou, sua voz soando como um trovão em um céu tempestuoso. Mas quero que entendam que o futuro da fazenda está em suas mãos. Não podemos deixar que o medo nos segure. O grupo se entreolhou, as expressões variando entre esperança e desconfiança. Antônio, sempre o mais ousado, tomou a frente. Carlos, estamos preocupados com as implicações dessa vacina. Pode ser uma medida de controle. O que vai acontecer com aqueles que não se vacinarem? Carlos respirou fundo, pensativo, mas sua expressão continuava severa. Vocês não veem que isso é para o bem de todos? Precisamos ser mais fortes, mais unidos. E sim, isso pode exigir sacrifícios. A vacina, ela vai transformar vocês. A palavra transformar ressoou nas mentes dos trabalhadores como um eco sombrio. O que Carlos realmente queria dizer? Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha, inquieto com as possibilidades. E se essa transformação não for como pensamos? Joaquim interveio, seu olhar fixo no chefe. E se for algo que torne a gente mais obediente, estamos apenas entregando nossos corpos e mentes sem questionar? Uma tensão palpável pairou no ar. Carlos, encantado pela resposta de Joaquim, sorriu de um jeito ameaçador.
Essa é a questão, e é por isso que estou aqui. Hoje vou oferecer a todos vocês uma chance de entender isso mais de perto. Estão prontos para o que vem a seguir? Os olhares de todos na roda se encontraram, e a dúvida se transformou em um misto de temor e curiosidade. A promessa de Carlos parecia irresistível, mas havia um preço oculto. Seria uma armadilha ou o primeiro passo rumo a algo grandioso? Vamos, sigam-me, ordenou Carlos, já começando a se afastar. O grupo hesitou, mas a necessidade de respostas os impulsionou a segui-lo. A cada passo, o coração de Joaquim pulsava fora do ritmo. Carlos os conduziu até um galpão afastado, o cheiro de feno misturado a algo mais químico permeando o ar. Dentro, uma mesa estava coberta por frascos e equipamentos desconhecidos. Este lugar tinha um ar de laboratório clandestino. O que é tudo isso? Antônio perguntou, a voz trêmula. Carlos fez uma pausa, exibindo um frasco pequeno e reluzente. É a vacina, aquela que irá mudar tudo. Um novo começo para vocês, para a fazenda, para o nosso futuro. Mas somente os mais fortes terão a coragem de se submeter a isso. Um silêncio pesado tomou conta do grupo. Joaquim sentiu um frio na barriga. Embora estivesse curioso, uma voz interna lutava contra a ideia. E se tudo isso fosse uma farsa? Enquanto Carlos continuava a expor suas promessas, o olhar de Joaquim se afastou para fora da janela. Ele enxergou o vasto campo, o céu agora tingido de laranja e roxo. O dia estava se despedindo, assim como a inocência daquelas escolhas que se aproximavam. Para cada trabalhador que se posicionava ali, a dúvida pesava mais que a curiosidade. O que realmente significava essa vacina? Seriam eles os salvadores ou apenas peças de um jogo que não compreendiam? Então, quem se atreve a dar o primeiro passo? Carlos desafiou, seus olhos brilhando como se esperasse uma resposta ousada. A pergunta pairou no ar, cortante. A escolha estava diante deles, e a tensão era quase insuportável. Joaquim sentiu um impulso, a necessidade de proteger seu povo, mas ao mesmo tempo, a vontade de entender o que estava na linha de frente. Poderia ele ser a voz que os guiasse? O que aconteceria se decidisse confrontar Carlos? O futuro da fazenda, de todos ali, dependia do próximo passo. E a resposta à pergunta de Carlos mudaria tudo, para o bem ou para o mal. Com as emoções à flor da pele, ele respirou fundo. A batalha estava apenas começando, e ele sabia que precisava decidir, para si e para os que confiavam nele. E se nós não quisermos, o que nos espera? Sua voz cortou o silêncio, desafiadora. As palavras ecoaram e todos no galpão ficaram na expectativa. O que Carlos diria agora? O olhar de Carlos se intensificou, um jogo de força e poder que fazia de sua presença um peso cada vez mais insuportável. Ele encarou Joaquim por um momento, como se estivesse considerando sua pergunta, e logo um sorriso sutil surgiu em seus lábios. Ah, mas é exatamente essa a questão, Carlos respondeu, sua voz agora mais calma, quase sedutora. Quem não se vacinar vai continuar preso ao medo, à fragilidade, enquanto os ousados, eles verão a verdade, eles viverão. Os murmúrios se espalharam pelo galpão. O tom quase místico de Carlos tinha um impacto profundo. Os olhos de alguns trabalhadores brilhavam com a curiosidade e o desejo de mudança, enquanto outros pareciam hesitantes, como se a dúvida estivesse formando um abismo intransponível entre eles e aquela decisão. E o que se existe para quem decide não seguir os seus planos? Insistiu Joaquim, seu coração batendo forte numa mistura de coragem e preocupação. Com um movimento rápido, ele voltou a atenção dos outros ao seu redor. Precisamos saber quais são as verdadeiras consequências. Carlos, por um instante, pareceu surpreso com a pergunta direta, mas logo seu semblante voltou a ser fechado, sólido como uma rocha. A vida é feita de escolhas, não é?
Mas o que vocês têm a perder senão o medo de continuar como estão? A rotina, a desconfiança, deixe tudo isso para trás. 5 homens já desapareceram essa semana, gritou uma das mulheres. Clara, sua voz tremia, mas soava firme. Se essa vacina é tão incrível assim, por que não vemos o que acontece com você antes? O ambiente ficou tenso, um desafio pairando no ar. Carlos respirou, mas não se intimidou. Os que se forem dessa vida são fracos. Vocês precisam ver a luta pela força. A resistência é a chave da evolução. Um grito indignado saiu de Antônio. E se essa força for a de se tornarmos seus escravos, a vacina pode nos mudar, sim. Mas e nossos pensamentos? Nossos sentimentos? A pergunta pesou. E Carlos, mais uma vez, permaneceu em silêncio, como se contasse os corações que ali estavam, cada um pulsando diferente, mas todos igualmente aflitos. O clima alternava entre a ansiedade e a raiva crescente. Olhem ao redor, Carlos disse finalmente, gesticulando com a mão. Vocês sentem a necessidade de se unir, de lutar pelo futuro. Basta um passo. Basta uma gota da vacina. Que tal se um de vocês se voluntariar? Vamos começar por aquele em quem todos confiam. Ele olhou diretamente para Joaquim, com um brilho provocador. Aquela era uma escolha que todos estavam esperando. E talvez, apenas talvez, o início de uma liderança. Mas a pergunta que ecoava na mente de Joaquim era se ele estava mesmo pronto para ser o porta-voz daquela transformação. O grupo se movia como folhas secas ao vento, indecisas. As expressões revelavam um conflito entre a esperança do renascimento e o temor da submissão. Carlos pressentiu a hesitação e seu sorriso se ampliou. Vamos, Joaquim, sua voz é poderosa. O que você decidir pode levar todos aqui a um novo amanhecer ou à escuridão eterna. O que você vai escolher? Ao ouvir isso, Joaquim sentiu a pressão se intensificar. Ele poderia se tornar um símbolo de coragem ou um mero peão em um jogo muito maior do que ele mesmo. Em sua alma, um turbilhão de emoções o consumia. Ele olhou para os rostos familiarizados ao seu redor, todos prontos, mas com medo. Estou disposto a ajudar, mas precisamos saber mais, ele gritou, a voz varando o silêncio como um raio. Carlos permaneceu em silêncio, os olhos brilhando como se vislumbrasse um plano escondido atrás de cada palavra que Joaquim pronunciava. Se vocês se arriscarem juntos e aceitarem o convite, concluiu Carlos, então saberão tudo. A escolha é de vocês. Qual seria o próximo passo de Joaquim? Escolher uma armadilha ou um possível resgate? O futuro estava se desenhando em sua frente, mas o que estava realmente em jogo era mais profundo do que a simples vacina. Estou disposto, mas não posso fazer isso sozinho, Joaquim murmurou, o peso da responsabilidade colocando suas esperanças na balança. E agora? A sala fervilhava com a expectativa. A decisão estava prestes a ser tomada. O que viria a seguir seria uma transformação radical ou a condenação de almas. A tensão no galpão era palpável. Joaquim respirava fundo, tentando recolher seus pensamentos em meio ao caos de emoções. Os olhares de seus colegas pesavam sobre ele, cheios de expectativa, esperança, curiosidade e um profundo medo do desconhecido. Carlos estava ali, quase como um maestro, controlando cada nota daquele concerto emocional. Ele caminhava de um lado para o outro, gesticulando de maneira grandiosa, como se esperasse que a própria sala se rendesse ao seu encanto. Então, quem se arrisca? Ele perguntou, sua voz ecoando pelas paredes de maneira sedutora. Quem vai se tornar parte dessa nova era? As palavras de Carlos quase tinham um magnetismo. Algumas pessoas se inclinavam, cercadas por uma vontade quase animais de seguir um líder, mesmo que suas intenções fossem obscurecidas em sombras. Outras, no entanto, estavam paralisadas, como se esmagadas pela realidade. O desaparecimento dos amigos,
o futuro incerto. Joaquim sentiu cada batida do seu coração reverberar. Ele queria ajudar, mas em que direção? As palavras escaparam de seus lábios. Carlos, precisamos de mais informações. Nossa vida está em jogo. Não podemos simplesmente aceitar qualquer proposta sem entender o que realmente isso significa. A sala ficou em silêncio, como se até mesmo o ar tivesse congelado. Joaquim olhou nos olhos de Clara, que estava tão próxima da verdade, que ele percebeu o brilho do medo e da determinação. Não queremos nos tornar seus peões, gritou Clara com um fio de voz. Queremos decidir sobre a nossa própria vida. E quem disse que precisam ser peões? Carlos tinha um sorriso de satisfação nos lábios. O que eu proponho é uma libertação, uma chance de se tornarem mais fortes, de tomarem controle. E isso não é só sobre ficar vacinado, é sobre transcendência. Joaquim sabia que a forma como Carlos falava poderia encantar e cegar. Ele então fez uma pergunta crucial. Você se vacinou? O que aconteceu com os outros que tomaram isto? O que nos garante que isso não é uma armadilha? As luzes começaram a piscar e um ventinho frio passou pelo galpão, como se o universo estivesse aguardando a resposta. Carlos parou por um momento, sua expressão endurecendo. Talvez você precise ver para crer. O tom provocativo deixou a dúvida no ar. Mas confiem em mim, aqueles que conhecem a verdade não têm medo. Repetidamente, os olhares se voltaram para Joaquim. Ele era o eixo central da discussão, e a clareza que sempre buscou parecia mais distante do que nunca. As vozes da multidão se entrelaçavam, algumas encorajando-o a dar o passo, outras pedindo cautela. Ele levou a mão ao peito, sentindo a aceleração do seu coração. Era uma escolha monumental, desafiar Carlos e a possibilidade de mudar a vida de todos, ou se ocupar de um futuro que poderia levar à destruição. Estamos prontos para nos arriscar, mas com aviso. Se você quer que nos unamos a você, precisa nos mostrar o que há atrás dessa proposta. O que nos espera do outro lado? Carlos, então, inclinou a cabeça como se considerasse a sinceridade de Joaquim. Está certo. Se vocês desejam um vislumbre do que é essa verdade, podem vir comigo. Terei prazer em mostrar e transformar essa coragem em algo grande. Mas estejam preparados. Pode ser mais do que tudo o que vocês podem imaginar. Um murmúrio de alívio e apreensão passou pela multidão. Joaquim sentia seu próprio corpo tremer. Qual seria o significado real daquela transformação? Ele olhou para os olhos de seus amigos, uma mistura de alucinação e determinação refletindo neles. Então, chamamos coragem antes do destino, ele disse levantando a voz. Cada sílaba saía com uma intensidade crescente. Ele sabia que estava prestes a decidir o futuro. Carlos sorriu, um desafio evidente em seu olhar. Vamos, então. A jornada que os espera é além do que você pode imaginar. Eles se prepararam. Mas o que realmente os aguardava no caminho em direção à escuridão ou à luz? Qual seria o custo real dessa decisão? E enquanto eles avançavam rumo ao que poderia ser um novo mundo, uma sensação estranha e escalofriante tomou conta de Joaquim. Ele percebeu que a resposta estava muito mais próxima do que ele queria acreditar. O galpão ganhou vida, e o grupo começou a se mover em direção a Carlos, que os conduzia com passos firmes e seguros. Joaquim sentia o peso das expectativas em seus ombros. Clara estava ao seu lado, e seu olhar refletia tanto esperança quanto medo. Era um paradoxo que ecoava em todos ali. Cuidado, Joaquim. Não podemos confiar totalmente nele. Clara sussurrou, sua voz tingida de preocupação. Ele assentiu, mas a insegurança o consumia. O que mais poderia fazer? O que ele conhecia como realidade estava se despedaçando. Carlos os levou por um corredor escuro que levava a uma porta de metal reforçado. A atmosfera mudava a cada passo. Era como se o ar se tornasse mais pesado, carregado de promessas e de segredos.
Assim que a porta se abriu, um brilho intenso iluminou o espaço. Surpresos, todos pararam para observar. Era um laboratório, equipado com um maquinário estranho, e no centro, uma mesa envidraçada exibindo frascos de diversas cores, cada um marcado com símbolos desconhecidos. Este é o verdadeiro poder da transformação, Carlos exclamou, com um brilho nos olhos. Aqui, vocês verão o que a vacina realmente pode fazer. Olhem para cada frasco. Cada um deles contém algo único que pode levá-los a um novo patamar de existência. Joaquim sentiu um calafrio ao rever tudo naquelas prateleiras. Ele se aproximou da mesa, sua curiosidade misturada ao receio. Mas... e os que já tomaram? O que aconteceu com eles? Ah, os que já se foram. Eles se tornaram o que muitos chamam de escolhidos. Fortes, rápidos, resistentes. Carlos respondeu quase com uma reverência. Mas lembrem-se, esse caminho não é para os fracos. Há um preço a pagar. E o que seria esse preço? Clara perguntou com a voz firme, mas com os olhos inquietos. Essa é a beleza e a crueldade da transformação, Carlos continuou. Alguém já ouviu falar dos efeitos colaterais do poder? Cada um de vocês terá que lutar contra suas próprias sombras. Não é apenas a mudança física, é doloroso, emocionalmente devastador, mas pode guiá-los à liberdade definitiva. O silêncio pairou no ar, e os olhares se entrelaçaram, refletindo incerteza e uma pontada de excitação. Joaquim começou a ver um pedaço da verdade se revelando, mas isso apenas aumentava seu pavor. Afinal, o que aconteceria com suas identidades? Carlos caminhou até um dos frascos e o pegou delicadamente. Este aqui é diferente. É uma combinação relaxante que promete despertar suas habilidades natais. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Ele sorriu, como se conhecesse todos os medos que os consumiam. Você já tomou? Joaquim questionou, com o coração acelerado. Carlos hesitou um instante. Eu sou um dos escolhidos. Eu vi o que sou capaz de fazer. Mas o que isso significa realmente? Clara perguntou, mais confusa do que antes. Carlos, o que você esconde? Confiança, amigos, isso é tudo que peço. Mas primeiramente quero que vocês sintam isso também. Ele apontou para os frascos. Quem se atreve a dar o primeiro passo? Os olhares se encontraram novamente. Cada um lutava com seus próprios demônios e desejos. Joaquim sentiu que aquele momento definiria seus destinos, mas a incerteza pesava como uma âncora. Vocês são mais fortes do que imaginam, Carlos insistiu, com uma voz suave, mas contida. Contem com seus corações. O que decidirão? Joaquim olhou para Clara e seus amigos. Eles estavam juntos, mas a escolha não seria fácil. E nesse momento, quando as sombras pareciam se espalhar pela sala e um silêncio angustiante se instalou, Joaquim respirou fundo. Ele soube que o que fosse acontecer ali mudaria suas vidas para sempre. Estamos prontos ou não? Ele sussurrou, sentindo a pressão de um destino gravado nos corredores escuros do galpão. E a pergunta pairava no ar, um eco de um futuro incerto e assustador, enquanto os olhos de todos se voltavam para ele e Clara, aguardando um sinal. Todos os olhares estavam fixos em Carlos, e na mesa repleta de frascos, como se cada um deles fosse uma porta para um futuro que ninguém ousava explorar. O silêncio pesava, e a tensão quase palpável parecia se distorcer em expectativa. Joaquim sentia seu estômago revirar enquanto analisava as expressões no rosto dos amigos. Cada um deles lutava com suas inseguranças, mas havia também uma sutil excitação no ar. Vamos em frente, Joaquim. O que está esperando? Gritou Rafael, rompendo a atmosfera pesada com um entusiasmo forçado que mal conseguia esconder seu próprio nervosismo. Clara lançou um olhar rápido para Joaquim, suas sobrancelhas franzidas em dúvida. Essa é a decisão mais difícil que já tivemos que tomar. Precisamos ter certeza.
O jovem olhou nos olhos dela, sentindo a mistura de coragem e medo. Ele sabia que se algo fosse modificado ali, nada seria como antes. Mas se não tentarmos, o que nos resta? Sua voz estava baixa, mas determinada. Carlos percebeu o dilema e se aproximou segurando um dos frascos com delicadeza. Lembrem-se, essa escolha é sua. Ninguém será forçado a tomar, mas o mundo lá fora está mudando e a transformação pode ser uma oportunidade. É uma oportunidade de quê? Clara rebateu, sua voz subindo um pouco. De perder quem somos, de nos tornarmos criaturas que nem conhecemos. O olhar de Carlos era firme. Vocês têm que se livrar desse medo. O poder é libertador, mas como tudo na vida, vem com suas consequências. Cada um de vocês deverá enfrentar seu próprio espelho. Houve um momento de silêncio, um respiro profundo. Joaquim olhou para o frasco nas mãos de Carlos. A cor era vibrante, quase hipnotizante. E se eu não gostar do que ver no meu reflexo? Ele desafiou. Esse é o risco que todo escolhido precisa correr. Carlos respondeu, um leve sorriso nos lábios. Nada é garantido, mas o que está em jogo é a possibilidade de se tornarem mais do que são agora. A pressão aumentava. Os amigos de Joaquim sentiam o peso dessa escolha. Alguns olhares se encontravam, enquanto outros se desviavam. Qualquer uma das direções poderia representar uma nova realidade. Um passo para o desconhecido ou um salto para a liberdade, pensou Joaquim, sem saber como seus próprios pensamentos se tornavam uma batalha interna. Após alguns instantes, Clara finalmente quebrou o silêncio. Certo, eu não sei se estou pronta, mas não posso chegar até aqui e recuar. E enquanto dizia isso, um brilho de determinação iluminou seu olhar. Eu também, disse Rafael, apertando os punhos. Vamos descobrir o que isso significa. Se não agora, quando? Os outros começaram a assentir, e aquela pequena chama de coragem começou a se espalhar pelo grupo. Joaquim respirou fundo, o coração acelerando. Ele sabia que esta era a hora de decidir. Era um jogo de todas as suas esperanças e medos, uma encruzilhada que moldaria suas vidas. Carlos observou um sorriso satisfeito em seu rosto. A decisão está tomando forma. Agora, quem dará o primeiro passo? Os amigos se entreolharam, e um acordo implícito começou a se formar entre eles. Todos queriam saber a verdade, todos queriam arriscar tudo. E então, sem pensar muito, Joaquim se adiantou. Com a mão estendida, ele pegou um dos frascos, sentindo o frio do vidro em seus dedos. No final, devemos enfrentar nossos medos. Juntos, disse ele, olhando para Clara e os outros. Se alguém aqui vai, vamos todos juntos. E nesse instante, enquanto o grupo se reunia em torno dele, a tensão parecia se dissipar. Mas ainda havia uma pergunta pairando no ar. O que aconteceria assim que tomassem essa decisão? Como seriam os novos escolhidos que surgiriam dali? A verdade aguardava, enquanto um futuro incerto se desenhava à sua frente. Joaquim olhou para o frasco em sua mão, o líquido vibrante balançando suavemente, como se pulsasse com uma vida própria. O tempo parecia parar, enquanto ele contemplava o que estava prestes a acontecer. A coragem e a responsabilidade assomavam sobre ele como uma segunda pele, a linha tênue entre a esperança e o medo se misturando em seu coração. A verdade está em nós, nunca em um frasco, ele disse, sentindo a força das palavras ecoarem no ambiente. Se vamos fazer isso, precisamos que todos estejam prontos, para o bem ou para o mal. Os rostos dos seus amigos mostravam determinação, mas também apreensão. Clara, aproximando-se, olhou fundamente nos olhos de Joaquim. Se você fizer isso, precisa saber que todos nós estaremos juntos. Ninguém será deixado para trás. Inspirado por essa solidariedade, Joaquim ergueu o frasco, sua mão trêmula, mas firme. Vamos descobrir a verdade sobre essa transformação.
Se temos ser controlados, então devemos nos unir e garantir que isso não aconteça. Com um aceno de cabeça encorajador, Rafael foi o primeiro a dar um passo adiante. Estamos prontos, Joaquim, um por todos e todos por um. E um a um, eles se aproximaram, formando um círculo sagrado de confiança. Cada um pegou um frasco e se preparou. A tensão que antes era pesada agora se transformava em um calor que se irradiava entre eles. A coragem, a liberdade, gritou Joaquim levantando seu frasco. A transformação, ecoaram as vozes repletas de determinação. E em um movimento sincronizado, eles levantaram os frascos, virando o conteúdo de maneira quase rituística. O líquido entrou em seus corpos como um relâmpago, iluminando a escuridão, cada gota trazendo consigo promessas e incertezas. Um calafrio percorreu a coluna de Joaquim. A efervescência do líquido fez seu peito arder. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Prepare-se, coração. O caminho à frente seria desafiador. Imediatamente, ele sentiu uma onda de calor se espalhando pelo seu corpo, como se uma energia nova o estivesse atravessando. Ele abriu os olhos e viu uma luz brilhante irromper diante dele. Os outros parecem estar passando pelo mesmo. Rostos pálidos se tornaram radiosos. Sorrisos brotaram como flores após a chuva. No entanto, essa transformação não era sem dor. Joaquim caiu de joelhos, a pressão crescendo em seu peito. Ele olhou ao redor, buscando os rostos familiares. Todos eles estavam passando por mudanças. Através da dor, eles eram moldados em algo diferente, mais forte. Joaquim, Clara gritou, seus olhos brilhando com uma força nova. Estou sentindo, é como se eu pudesse ver tudo de uma vez. Ele forçou um sorriso, levantando-se lentamente. É isso, nós somos mais do que acreditamos ser. Vamos usar isso para lutar por nossa liberdade. Carlos observava de longe, sua expressão de satisfação se transformando em incredulidade. Mas isso não era para acontecer assim. A nova energia pulsava nos corpos dos escolhidos, irradiando força e união. Joaquim sentiu a solidariedade prosperar, e de repente, aquela dor estava se dissolvendo em um sentimento de liberdade. Vocês não podem ficar sem controle, Carlos gritou, sua raiva transbordando. Eu sou o líder. Não, Carlos, Joaquim gritou de volta, a voz forte e clara. Nós somos os líderes agora. Essa transformação é nossa, não sua, e juntos seremos imbatíveis. Joaquim e seus amigos, agora fortalecidos, se voltaram para Carlos. O homem que antes exercia controle sobre eles estava prestes a descobrir que o poder nunca esteve em suas mãos, mas na união e coragem de cada um deles. A mesa com os frascos agora refletia a verdade. A verdadeira transformação não era sobre controle, mas sobre libertação e autoconhecimento. Joaquim sorriu, sentindo o peso da opressão se dissipar, e finalmente estava pronto para lutar. E assim, com a nova energia pulsando em suas veias, como um grito de liberdade, Joaquim liderou seus amigos fora do galpão. Eles eram mais do que trabalhadores, eram guerreiros. Já não estavam presos ao medo, mas estavam prontos para enfrentar o mundo. A conexão que estavam formando era não só com a liberdade, mas com suas verdadeiras essências. A porta se abriu para o campo. A luz do sol os envolveu. Joaquim olhou para seus amigos e juntos clamaram, por nossas vidas, por nossos sonhos. E naquele instante, enquanto a brisa fresca dançava ao redor deles, Joaquim sentiu um coração em paz pela primeira vez. Não havia vacina oculta, mas havia algo melhor. A força de um grupo determinado, a transformação deles mesmos. Agora, o caminho estava claro. Eles eram a mudança que queriam ver. E aqui se encerra a história de Joaquim, mas a luta pela liberdade vai além. Se você se inspirou nesta jornada de coragem e transformação, não esqueça,
Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora e não espere nem mais um segundo para compartilhar.